Semana 6. Esboço. Graça em Atos. Leitura bíblica. João 14 da manhã, 16:17, et 4:33 da manhã, 11:23 da manhã, 1:43 da tarde, 14 para 3, 26, 3:11 da tarde, 40, 8:32 da noite. Dia 1. Precisamos conhecer, experimentar e desfrutar a graça de Deus. EF 2 para 7, 3:10 da tarde. A graça de Deus é tremendamente significativa. De acordo com o Novo Testamento, graça é, na verdade, o que Deus é para nós para o nosso desfrute. João 16 da manhã menos 17, 2:12 para 9. O Novo Testamento revela que a graça não é principalmente a obra que Deus faz por nós. Graça é o próprio Deus triuno dispensado a nós e experimentado como nosso desfrute. A graça veio por meio de Jesus Cristo, João 1:17 da manhã, isso indica que a graça é uma pessoa. A personificação da graça é o próprio Deus. Paulo percebeu isso quando disse: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 3:10 da tarde. Quando desfrutamos Deus, isso é graça. Graça é Deus em seu Filho Jesus Cristo como nossa porção para desfrutarmos tudo que Ele é. Graça é não somente o próprio Cristo. É também Cristo movendo-se, trabalhando, reinando, convencendo, subjugando, salvando e elevando. Há diversos aspectos da graça. Abundante graça, et 4:33 da manhã. Graça visível, et 11:23 da manhã. Graça que nos salva, EF 2 para 5, TT 2:11 da manhã, 2 terametros 1 para 9. Graça que nos fortalece 2 terametros 2 para 1. Graça dispensada, GL 2 para 9. A verdadeira graça, João 14 da manhã, 16:17. Recomendados à graça de Deus, et 2:26 da tarde. Graça para funcionar, EF 3 para 8. Graça para socorro em ocasião oportuna, HB 4:16 da manhã. Graça abundante, que reina, RM 5 para 2, 15, 20:21. Justificados pela graça, RM 3:24 da manhã. Como receber graça, LM 3:55 da manhã. Dom segundo a graça, RM 12 para 6. Graça suficiente 2:12 para 9. A graça do Senhor Jesus Cristo 2:14 da tarde. Graça com o nosso espírito, GL 6:18 da manhã, 4:23 da tarde, 2 terametros 4:22 da manhã. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. AP 10:21 da noite. Dia 2. Como crentes em Cristo, precisamos experimentar a graça do Senhor como é revelada no Novo Testamento. Ter fé e amor mediante a graça superabundante do Senhor 1 terametro 1:14 da manhã. Ter acesso e estar firmes na graça abundante de Deus, RM 5 para 2A. Desfrutar a eterna consolação e a boa esperança na graça 2 terasegundos 2:16 da manhã. Aproximar-nos confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, HB 4:16 da manhã. Receber o suprimento abundante de toda a graça de Deus 2:9 para 8. Desfrutar constantemente a graça multiplicadora de Deus 1P1 para 2B, 2P1 para 2, AP 10:21 da noite. Desfrutar maior graça da parte de Deus, sendo humildes, TG 4 para 6, 1P5 para 5. Dia 3. Experimentar em nossas fraquezas o aperfeiçoamento da graça suficiente do Senhor,
O poder de Cristo que repousa sobre nós 2:12 para 9. Ser aperfeiçoados, firmados, fortificados e alicerçados pelo Deus de toda a graça depois de termos sofrido P5:10 da manhã. Levar a cabo o mordomado da graça de Deus concedida por Ele. Dispensar às pessoas as riquezas de Cristo como a graça de Deus. EF 3 para 2, 8. Em nosso viver, falando palavras para edificação e, assim, dando graça às pessoas. EF 4:28 da manhã -29. Reinar em vida ao receber a abundância da graça e o dom da justiça. Graça reinando para a vida eterna. RM 5:17 da manhã B21b. Todos os crentes têm graça sobre eles e a igreja é edificada. A graça recebida pelos crentes é visível. ET 4:33 da manhã, 11:23 da manhã. Dia 4. Precisamos ver graça em Atos. ET 4:33 da manhã, 11:23 da manhã, 1:43 da tarde, 14 para 3, 26, 3:11 da tarde, 40, 8:32 da noite. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça. ET 4:33 da manhã. Apreciamos a frase sobre todos eles havia abundante graça. Isso aconteceu na época do Pentecostes. Milhares de pessoas foram levadas ao Senhor. ET 2:41 da manhã, 4 para 4. Essa era uma situação na qual as pessoas podiam perceber que havia abundante graça sobre os crentes. Essa graça era nada menos que o Jesus vivo movendo-se, convencendo, subjugando, liberando, elevando e transcendendo. Tendo ele, Barnabé, chegado, e vendo a graça de Deus, ET 11:23 da manhã a. Quando viu a graça, ele alegrou-se, e encorajava a todos aqui, com propósito de coração, permanecessem com o Senhor. ET 11:23 da manhã b. A graça que foi vista por Barnabé deve ter sido o Deus triuno que os crentes receberam e desfrutavam, e expressavam em sua salvação, mudança de vida, santo viver e nos dons que exercitavam em suas reuniões, sendo tudo isso visível aos outros. Paulo e Barnabé, falando-lhes, os persuadiam a permanecer na graça de Deus. ET 1:43 da tarde. Permanecer na graça implica que já recebemos essa graça. Tendo recebido a graça de Deus, precisamos, agora, permanecer nela. Na verdade, os crentes receberam as coisas santas e fiéis no versículo 34. Então, essas coisas santas e fiéis tornaram-se a graça de Deus no versículo 43. Portanto, a graça de Deus é composta de todas as coisas santas e fiéis. Dia 5. Demoraram-se, pois, ali bastante tempo, falando com intrepidez no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. ET 14 para 3. Precisamos ver o significado da expressão a palavra da sua graça no versículo 3. A frase a palavra da sua graça denota certos pontos dispensacionais. A palavra da graça do Senhor substitui a lei. Essa frase é uma forte indicação de uma mudança de dispensação, de uma mudança do arranjo de Deus em sua economia. Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. ET 2:26 da tarde. Graça é o Deus triuno tornando-se vida e tudo para nós. A graça que motivou Paulo e operou nele era uma pessoa viva, o Cristo ressurreto, a corporificação de Deus Pai que se tornou o Espírito todo inclusivo, que dá vida, que habitava nele como tudo para ele. 3:10 da tarde. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. ET 3:11 da tarde.
Essa graça abrange a pessoa do Senhor e sua obra redentora. GL 2:21 da manhã. RM 3:24 da manhã. Pedro e os crentes judeus foram salvos por essa graça, não por guardar a lei de Moisés. Dia 6. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, et 3:40 da tarde. Paulo foi recomendado à graça do Senhor. O fato de Paulo ter sido recomendado à graça do Senhor pelos irmãos indica que ele tomou o caminho correto. Encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Et 8:32 da noite. A palavra da graça abundante de Deus é capaz de edificar os santos. A palavra da graça de Deus funciona para nos dar a herança entre todos os que foram santificados. Essa herança é o próprio Deus triuno com tudo que ele tem, tudo que ele fez e tudo que ele fará para o seu povo redimido. Nossa herança eterna está relacionada à vida divina que recebemos mediante a regeneração e que estamos experimentando e desfrutando durante toda a nossa vida cristã. Participar da herança de Deus requer que sejamos santificados e ser santificados requer a palavra da graça de Deus. Hino.